Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os limites da exclusão de cobertura no seguro de vida, especialmente nos casos que envolvem embriaguez do segurado e alegação de agravamento intencional do risco. A terceira turma do STJ tem reafirmado o entendimento de que a boa-fé do segurado é presumida e que a indenização securitária só pode ser afastada quando houver prova clara de que ele agiu com dolo ou culpa grave para aumentar deliberadamente o risco contratado. A Corte também tem consolidado a jurisprudência de que a embriaguez por si só não autoriza a negativa do pagamento do seguro de vida. E para entender melhor os fundamentos jurídicos dessa orientação, como ela vem sendo aplicada nas decisões do STJ e quais são os impactos práticos dessa jurisprudência para seguradoras, beneficiários e operadoras do direito, eu converso agora com o advogado especialista em direito público, Marcelo Vieira. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, Tiago. Obrigado pelo convite. Vamos ter uma boa conversa. Espero contribuir para o debate. Doutor Marcelo, começa explicando então para quem nos acompanha aqui como que a jurisprudência do STJ tem interpretado o conceito de agravamento intencional do risco nos contratos de seguro de vida. Tiago, hoje o STJ interpreta de maneira restritiva. Ele entende que o agravamento intencional só ocorre com o desejo deliberado do segurado de causar a própria morte. Atos de imprudência, negligência, mesmo que graves, não são considerados agravamento intencional para excluir a cobertura de vida, pois o seguro de vida ele visa proteger contra as fatalidades e os infortúnios que a vida nos traz. E qual que é a diferença aí na visão do tribunal, na jurisprudência do STJ, entre o comportamento imprudente e o agravamento intencional do risco capaz aí de afastar a indenização securitária? Comportamento imprudente, dirigir em alta velocidade ou sem cinto, envolve uma aceitação de um risco, mas não há o desejo, o resultado, morte. Isso é coberto pelo seguro. Já o agravamento intencional, capaz de afastar a indenização, exige o dolo específico, ou seja, é aquela intenção de provocar o sinistro para obter o valor do seguro. E de que forma, doutor Marcelo, o princípio da boa-fé objetiva influencia aí a análise dos litígios envolvendo o seguro de vida aqui no STJ? Bom, o STJ ele exige que as partes, segurado, segurador, ajam com lealdade e transparência. Por exemplo, na contratação, se exige do segurado que ele preste informações verdadeiras sobre o seu estado de saúde, fatores de risco. Essa omissão preexistente pode levar à perda da garantia. Do mesmo jeito que exige da seguradora que ela haja com também transparência nos seus contratos, para evitar que ela insira nesses contratos cláusulas obscuras, excludentes, justamente para negar o pagamento na ocorrência do sinistro. Esses contratos de vida, eles têm a função social de amparar o beneficiário. E essas cláusulas que esvaziam a proteção do seguro são consideradas nulas. E a quem cabe o ônus da prova do agravamento intencional do risco, segundo esse entendimento consolidado da Corte? Com certeza, cabe integralmente à seguradora. Cabe a ela provar de forma cabal, inequívoca, que o segurado agiu com má fé. Se houver dúvida que o acidente foi intencional ou um ato intencional, a presunção é favorável ao beneficiário, ao consumidor. E como que o STJ tem tratado, doutor Marcelo, a alegação de suicídio nos primeiros 2 anos de vigência da apólice de seguro de vida? Esse entendimento já estava pacificado com a súmula 610 e agora veio também disposto no artigo 120 da Lei 15.040 de 2024. O critério é objetivo e temporal. Se o suicídio ocorre nos 2 primeiros anos do contrato, naquele período de carência, a seguradora não paga a indenização total.
mas deve devolver aquele montante da reserva técnica formada, ou reserva matemática, como diz a lei. Após esse período de 2 anos, sim, ele é coberto integralmente, não ser mais permitido discutir se foi premeditado ou não. E qual que é o peso, então, da súmula 620 aqui do STJ nessa discussão sobre embriaguez do segurado e exclusão da cobertura securitária? A súmula 620 ela tem um peso definitivo. Ela enuncia que a embriaguez de segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no contrato de seguro de vida. Isso encerra a discussão. A seguradora não pode mais negar o pagamento, alegando apenas que o segurado estava alcoolizado naquele momento do acidente. Então, Marcelo, e é possível a seguradora negar aí a indenização com base apenas na embriaguez do segurado no momento do sinistro ou não? Não. Para o STJ, a embriaguez do seguro de vida é vista como um fator de agravamento do risco, mas não exclui a cobertura, a menos que a seguradora consiga provar que essa embriaguez preordenada justamente usada para o cometimento do suicídio. Isso é raríssimo de se provar e, na prática, a negativa apenas no teste ele é ilegal. E como que o STJ diferencia, então, a morte acidental de suicídio para fins de aplicação dessas cláusulas restritivas do seguro de vida? O STJ presume a boa-fé. A morte acidental são atos praticados pelo segurado que aumentam o risco, mas não tem a intenção direta de causar o sinistro para receber indenização. A morte, podemos dar como exemplo, dirigir embriagado, manusear uma arma de fogo de forma imprudente, a prática de esportes radicais. Então, ela difere do suicídio, que exige a prova deliberada do autoextermínio. Então, essa diferenciação ela é vital, porque a morte acidental tem a cobertura imediata, mesmo naquele período de carência dos 2 anos, enquanto o suicídio voluntário não. E quais cuidados, então, as seguradoras devem adotar aí na redação dessas cláusulas contratuais para seguir o que diz aí, né, a jurisprudência, principalmente aqui do STJ? Os seguradores devem evitar aquelas cláusulas genéricas, exclusão de risco, aquelas que dizem apenas não haverá cobertura se o segurado cometer ato ilícito ou contrário à lei. Essas cláusulas não servem para negar a cobertura do acidente. A redação deve ser clara, destacada, como bem exige o próprio Código de Defesa do Consumidor. E esse contrato, as cláusulas contratuais, não podem contrariar a natureza da proteção da vida do contratado. Sempre a boa-fé objetiva. Para a gente fechar, então, doutor Marcelo, quais são os principais impactos dessa jurisprudência para a proteção dos beneficiários e também o equilíbrio desses contratos de seguro? Com certeza, a segurança jurídica para a família do segurado. A jurisprudência impede que o beneficiário fique desamparado, justo o mais crítico, devido a uma interpretação restritiva da seguradora sobre o comportamento do falecido. Isso equilibra o contrato ao reafirmar que o seguro de vida cobre a pessoa e os seus infortúnios, incluindo os erros e imprudências que eles possam cometer, e não apenas uma vida modelo ou perfeita. Ok, doutor Marcelo Vieira, muito obrigado por essa sua participação aqui no STJ no seu dia e também pelos esclarecimentos prestados aqui aos nossos ouvintes. Tiago, eu fico muito agradecido pelo convite e espero ter respondido a contento às suas perguntas e me coloco à disposição do que precisar. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória e direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.